Fala torcedor rubro-negro que não perde uma novidade do Mengão. Hoje a resenha é quente e tem até elogio vindo de quem a gente não esperava. Thiago Leifert. O Flamengo estreou com o pé direito no Mundial de Clubes atropelando o Esperance da Tunísia e o desempenho foi tão empolgante que chamou a atenção do apresentador. No canal dele, Thiago não poupou palavras para destacar o estilo de jogo agressivo e incansável do time comandado por Filipe Luís. E olha que ele não falou só por falar. Segundo Thiago, assistir ao Flamengo em campo é um verdadeiro espetáculo. Ele destacou o quanto curte a forma como o time atua com fome, sempre buscando mais mesmo quando o placar já está resolvido. O Flamengo é legal. O jeito do Flamengo jogar é legal. Eu gosto de ver o Flamengo. Eu gosto do Filipe Luís. Fome pela bola. Não para de jogar, resumiu. E de fato essa tem sido a cara do Flamengo desde que Filipe assumiu intensidade do início ao fim sem tirar o pé em momento nenhum. Filipe Luís desde o começo do trabalho deixou claro que quer um time que enfrente qualquer adversário com a mesma seriedade durante os 90 minutos. A proposta é clara: agressividade, pressão e entrega total independentemente do placar. E o resultado disso, goleadas e atuações de encher os olhos. Mas nem tudo são flores. Apesar de toda essa empolgação, Thiago Leifert também trouxe um alerta importante: jogar nesse ritmo insano tem um preço. Ele destacou que essa intensidade máxima cobra o corpo dos jogadores. Com o desgaste vem o risco e o Flamengo sentiu isso na pele. Lesões musculares, principalmente nas regiões posteriores da coxa, viraram uma constante. De La Cruz, Everton, Cebolinha, Arrascaeta e até o jovem Matias Vina sofreram com esse problema. Thiago classificou esse estilo como arriscadíssimo, e não é para menos. Manter um elenco saudável dentro desse padrão de exigência física é um verdadeiro desafio. E não é como se Filipe Luís estivesse alheio a isso. O técnico já admitiu em entrevistas que o seu modelo de jogo exige sacrifícios. Ele mesmo diz que para jogar como ele quer, o jogador precisa estar voando fisicamente. É uma aposta ousada que pode render vitórias expressivas, mas também precisa de um planejamento físico bem alinhado, senão a conta chega. E quando a gente fala sobre esse planejamento físico, é impossível não pensar no quanto o Flamengo está precisando equilibrar essa balança entre intensidade e preservação. O que Filipe Luís está tentando implementar é algo que remete a padrões europeus, onde se exige do jogador não apenas qualidade técnica, mas também altíssimo rendimento físico e mental. A ideia é nobre, ousada e empolgante, mas num calendário como o brasileiro, repleto de jogos em sequência, viagens longas e pouco tempo de recuperação, esse estilo beira a temeridade. É aí que entra o papel fundamental do departamento médico, da preparação física e até da diretoria em manter o elenco encorpado e com peças de reposição à altura. Porque não basta só os 11 titulares estarem bem. Num esquema tão exigente, o rodízio não é luxo, é necessidade. E o Flamengo, embora tenha um elenco numeroso, ainda sofre quando perde certos jogadores. Lesões em sequência como as que aconteceram nesse primeiro semestre servem de alerta. O time precisa ter peças que entrem e mantenham o nível, ou pelo menos não comprometam a ideia de jogo. Thiago Leifert tocou justamente nesse ponto. Ele reconhece a beleza do futebol praticado pelo Flamengo, mas aponta que a intensidade que encanta também pode ser um tiro no pé se não houver um equilíbrio com o cuidado físico. E esse equilíbrio é difícil. Não é à toa que mesmo na Europa, onde a estrutura é outro nível, times que jogam assim vivem fases de altos e baixos. O Liverpool de Jürgen Klopp é um exemplo clássico. Futebol elétrico, pressão o tempo todo, mas também um histórico de lesões musculares por conta da exigência física. E Filipe Luís, que viveu tudo isso como jogador, agora tenta reproduzir como treinador. Ele sabe dos riscos, mas acredita tanto no modelo que prefere correr esse risco a ver o time acomodado tocando bola de lado sem objetividade. E isso de certa forma também conecta com o espírito rubro-negro. A torcida do Flamengo não quer um time morno, não quer um futebol burocrático. O Maracanã lotado pede emoção, pede suor, pede aquele último pique aos 45 do segundo tempo. Quando o time corresponde, a conexão é imediata. Por isso mesmo, com os tropeços, com as lesões e com as críticas que eventualmente aparecem, há uma paciência maior com esse Flamengo. Porque o torcedor vê entrega, vê vontade. E isso no fundo é o que mais importa. Agora, olhando mais a fundo, o que Filipe Luís está fazendo não é só comandar um time de futebol. Ele está plantando uma filosofia.
É um treinador jovem que acabou de sair de campo e já começa a deixar sua identidade marcada. Ele não copia ninguém, ele adapta o que viveu na Europa, especialmente nos tempos de Atlético de Madrid, Chelsea e seleção brasileira, e dá uma cara própria ao seu Flamengo. Um Flamengo que morde, que não dá espaço, que empurra o adversário contra a parede desde o primeiro minuto. E quando isso funciona é quase impossível segurar. Mas claro, como todo projeto que foge do padrão, vai haver resistência. Alguns vão dizer que não dá para jogar assim toda semana. Outros vão apontar que é melhor ser mais conservador para evitar perder jogadores importantes. Mas aí entra a coragem do treinador. Felipe Luiz está disposto a bancar sua ideia. Ele acredita que é possível desde que haja disciplina e preparação. Ele já disse em entrevistas que prefere jogadores que consigam manter esse ritmo, atletas que se escondem do jogo. E isso também mostra um critério muito claro nas escolhas. Quem não estiver pronto para correr, para pressionar e para se sacrificar não joga. Isso também cria uma competitividade interna muito interessante. Os jogadores sabem que além de técnica precisam entregar fisicamente. E essa cobrança diária eleva o nível do grupo. O reserva sabe que se entrar bem pode ganhar espaço. O titular sabe que não pode relaxar. E o técnico ganha um elenco mais focado, mais dedicado. É uma cultura que leva tempo para ser consolidada, mas que quando pega transforma o clube. E veja que curioso, mesmo com os riscos, esse Flamengo já começa a colher frutos. As goleadas não são por acaso. Elas vêm porque o time não para de atacar. Contra equipes menos estruturadas, essa avalanche ofensiva vira massacre. Contra times mais fortes exige maior organização defensiva, mas a proposta continua clara: atacar o tempo todo, sufocar, encurralar. É um estilo que exige coragem também dos zagueiros e do goleiro, porque a linha joga alto, o risco de contra-ataque aumenta. Mas quando todos estão alinhados, a engrenagem funciona lindamente. O torcedor já começa a identificar esses traços. Já sabe o que esperar do Flamengo em campo. Não é mais um time que oscila entre jogar bonito e se acomodar. Agora o padrão é correr, morder, buscar o gol até o fim. E mesmo quando não vence, deixa a impressão de que tentou, de que brigou. Isso muda a percepção geral sobre o trabalho. É claro que os resultados são fundamentais, mas quando há identidade, quando há um DNA, o torcedor compra a ideia. Thiago Leifert, que acompanha futebol há anos e já viu muita coisa, percebeu isso. Ele não está falando só da vitória contra o Esperance, mas do conjunto da obra. Do comportamento, da entrega, da fome. Ele usou exatamente essa palavra, fome. E isso define bem o que o Flamengo tem demonstrado. Fome por vitória, fome por protagonismo, fome por reconquistar o mundo. Não é exagero dizer que essa característica pode ser o diferencial numa competição curta como o Mundial. Quando a bola rola, o time que entra com mais vontade geralmente leva a melhor. Mas para que isso se sustente, é essencial que haja respaldo da diretoria. Felipe Luiz precisa de tempo, precisa de reforços pontuais, precisa de liberdade para trabalhar. Já mostrou que tem convicção, que sabe o que quer. Agora é hora de dar condições para que esse projeto evolua. Porque se o Flamengo conseguir aliar essa fome com inteligência na gestão do elenco, pode alcançar algo ainda maior. Não só títulos, mas um futebol que marque época. E no meio disso tudo é impossível não pensar no legado que esse tipo de trabalho pode deixar. Felipe Luiz pode estar abrindo caminho para uma nova geração de técnicos brasileiros que pensam o jogo com ousadia, que não tem medo de implementar ideias arrojadas. Ele é um símbolo dessa renovação. Um ex-jogador que em pouco tempo já mostra entendimento profundo do jogo e capacidade de liderar um grupo cheio de estrelas. Claro, os desafios vão aparecer. Vão ter derrotas, momentos em que o time vai parecer cansado ou sem repertório. Mas isso faz parte do processo. O importante é manter a essência. E até aqui o Flamengo tem feito isso com louvor. Com altos e baixos, sim, mas sempre com intensidade, sempre com coragem. E isso é digno de elogio. Porque num futebol tão pragmático, ver um time que joga com o coração na chuteira é um sopro de renovação. E como disse Leifert, é bonito de ver. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol mundial nesta semana.
Em pleno Super Mundial, torneio que reúne os campeões continentais em um novo formato de prestígio global, uma suposta crise interna no Flamengo ganhou força e já é assunto quente entre jornalistas, torcedores e até outros clubes interessados. Segundo fontes próximas ao elenco, Felipe Luís, atual treinador rubro-negro e ídolo recente da torcida, teria se exaltado durante uma conversa nos bastidores, num momento de tensão, anunciado a saída de ninguém menos que Georginio de Arrascaeta, um dos maiores ídolos da era recente do clube. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas o rumor começou a circular após o uruguaio ter sido sacado da equipe principal no último jogo do Super Mundial, gerando estranheza até entre os companheiros. O meia teria deixado o estádio sem falar com a imprensa, o que aumentou ainda mais as especulações. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele não gostou da maneira como foi comunicado da decisão, o que teria causado um atrito direto com Felipe Luís, conhecido por seu perfil exigente e intensidade à beira do campo. Testemunhas ouvidas nos bastidores apontam que o treinador, em meio a uma conversa acalorada com dirigentes e comissão técnica, teria dito algo como "se for para ser assim, que ele saia depois do torneio", referindo-se a Arrascaeta. Ainda segundo os rumores, a declaração pegou todos de surpresa e dividiu opiniões dentro do grupo, já que o uruguaio ainda é considerado peça-chave na montagem do elenco e muito respeitado entre os jogadores. Apesar do clima tenso, o Flamengo segue focado no objetivo de levantar a inédita taça do Super Mundial. A diretoria, como era de se esperar, não se pronunciou oficialmente sobre o caso, preferindo manter os holofotes voltados para o desempenho em campo. No entanto, fontes internas não descartam uma possível saída de Arrascaeta na próxima janela, especialmente se o ambiente continuar deteriorado. Será esse o fim da vitoriosa passagem de Arrascaeta pelo Flamengo? Ou tudo não passa de um desentendimento passageiro? Por ora, o que reina é o silêncio oficial e a especulação, combustível perfeito para agitar ainda mais os bastidores do futebol rubro-negro em um dos momentos mais importantes de sua temporada. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!